Uma das perguntas que eu mais recebo no meu dia a dia é: Tini, qual técnica eu uso para X modelo de biscoito decorado? E a resposta mais sincera que eu posso te dar é qualquer uma. A verdade é que isso diz muito mais sobre o seu estilo do que sobre a técnica propriamente dito. E quer uma prova mais concreta sobre isso do que o quadro semanal que eu posto toda quinta-feira lá no meu Instagram, dividindo o biscoito em 4 partes, onde eu divido o biscoito com o mesmo personagem em 4 propostas de técnicas diferentes. E por que ter um estilo? Porque hoje em dia, ser bom não é o suficiente. Você precisa de algo para destacar o seu trabalho. E se você não fizer isso, você vai se manter ali na mesmice, sem evoluções. E agora é a hora que você pensa assim, mas no mercado já todo mundo tem seu estilo, suas técnicas desenvolvidas, escolhidas. Como que eu vou me destacar sendo mais um pouquinho do mesmo? E calma, se acalme. Vocês já leram o livro Roube como um Artista? Ele é o livro que eu indico, inclusive, para minha galeres dentro do BBD, que é o meu curso completo de biscoitos decorados. Sim, um curso de biscoito e você indica livros, Jessie? Sim, porque ele é a base para qualquer tipo de estudo, para que você entenda como que funciona a mente de um artista. Neste livro, Austin Kleon, que é o autor, né, maravilhoso, que inclusive não indico somente esse, como todos os livros dele que nós temos por aqui, ele fala sobre como que você vai começar a trabalhar a sua mentalidade e os seus traços e tudo mais a partir de referências. E como isso? Roubando como um artista. Literalmente, como o livro diz. Roubando como um artista. Você vai roubar como um artista e é a partir deste passo que as coisas irão começar a fluir no seu desenvolvimento artístico, nos seus dotes aí no seu dia a dia. Eu aposto que você já ouviu também uma outra frase que diz assim: nada se cria, tudo se copia. A verdade é que a nossa mente hoje, ela tem um turbilhão de armazenamentos aqui, de coisas que a gente vai visualizando, ouvindo, participando, e tudo isso vai virando aqui um pedacinho da nossa mente. E sim, quando a gente desenvolve algo, partiu de alguma coisa que a gente já viu, mesmo que a gente não se lembre. Tudo que nós fazemos, cada movimento reflete em algo que a gente teve um contato ali, seja visual, seja auditivo, como seja. E é a partir desse ponto do nada se cria, tudo se copia, que a gente consegue dar os primeiros passos para estudar a fundo sobre o que a gente deseja para ter como nosso estilo. Quando a gente sai copiando todo mundo à torta e à direita, a gente acaba fazendo mais do mesmo. A gente não coloca um pouquinho da nossa essência. Mas é assim que começa, se inspirando, literalmente copiando, tentando reproduzir o que aquela outra pessoa está fazendo. Muito dificilmente a gente vai reproduzir literalmente da forma que a pessoa fez, até porque cada mão é uma mão, cada pessoa tem uma habilidade motora fina, única e exclusiva ali. Então, a partir do momento que a gente passa a copiar as outras pessoas, a gente está mais evidenciando ali o aprendizado visual. E aí, o que a gente precisa fazer? Fazer isso de forma estratégica, de forma onde a gente entenda o que realmente faz sentido para nós. Por exemplo, não adianta você querer copiar fulano que você admira, que você gosta do trabalho, a ponto de querer se tornar aquela pessoa, sendo que aquilo ali não diz muito sobre a sua essência, sobre quem você realmente é. Então, quando a gente começa a estudar de forma mais pensada no que a gente realmente quer ganhar de habilidade com aquela cópia inicial ali, é mais sobre a gente identificar como algumas técnicas a gente tem maior afeição, a gente tem maior
realização ao realizá-la, literalmente. Vou dar um exemplo. Quando eu comecei a fazer biscoitos decorados, eu tinha muito o costume de fazer uma borda preta em torno dos meus personagens. Era a forma com que eu me sentia segura de finalizar o acabamento daquele personagem, aquela sensação de que as coisas não iam transbordar, porque primeiro que eu não tinha domínio técnico do glacê real, né? Então eu fazia aquela cinta de contenção durante todo o processo do personagem para que eu conseguisse trazer aquela característica dele. Só que aquilo ali não era o que eu realmente gostava visualmente falando. Ficavam ok, ficavam bonitos, ficavam vendáveis, mas não preenchia o meu coração. Quando eu via modelos mais volumosos, aquilo sim me enchia a alma. Então, o que eu fiz? Passei a estudar como fazer para chegar no tão sonhado volume perfeito. Estilo não é nada mais, nada menos do que você colocar literalmente a sua essência nos seus produtos, nos seus processos, na sua arte. O seu estilo, ele é tão único que ele é o que faz te diferenciar dos demais. E acredite se quiser, mas você tem o seu estilo aí. Quando vocês observam pessoas que vocês admiram, vocês vão ver padrões de repetição. Se vocês me admiram, vocês vão entrar lá no meu perfil e mesmo que outra pessoa poste os meus conteúdos, vocês vão falar, isso daqui foi a Tini Glacê que fez. E o mesmo acontece quando você entra em outros perfis que você admira e você já vê aquela conexão do estilo da própria pessoa sendo repetidamente fornecido ali, o que te dá aquela característica visual do estilo próprio dela. E aí você bate o olho e fala, esse é de fulano, esse é da Tini, esse é o estilo da Tini. E o estilo dessa pessoa é o que a torna única, é o que faz você ter essa sensação de que, opa, eu conheço isso daqui. Mas Tini, como que eu encontro o meu estilo ideal? E bora lá, papel e caneta na mão, agora é o seu momento. O primeiro passo para você encontrar o seu estilo dos sonhos, o seu estilo para chamar de seu, é autoconhecimento. A partir do momento que você entende quais são os seus gostos, suas idealizações, quais são suas referências, o que é que você gosta de trabalhar, de fazer, de ver, que seja algo que te preencha, isso daí faz muito parte do seu estilo e ele parte desde a sua vida. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que ama um frufru. Amo uma luzinha, amo arco-íris, amo cores, amo esse preenchimento visual, encher de coisinhas fofas, de terecotecozinhos assim, um monte de coisinhas. Se você não é essa pessoa, não faz sentido você se colocar como essa pessoa, como uma máscara, só para você atrair uma audiência mais cutizinha, né? Mas que gosta mais dessas coisas fofinhas. Eu, por exemplo, não consigo fazer biscoitos minimalistas. Eu não consigo fazer biscoitos góticos trevosos, porque isso não combina comigo. Então, a minha essência é isso, é cheio de frufru, cheio de detalhe, com muitos volumes, cheio de apetrechos. Isso é o que torna o meu estilo meu. É isso que torna a Tini Glacê a carinha da Tini Glacê. Então o seu estilo já começa aí, nesse primeiro passo, o autoconhecimento. É a hora de você se autoavaliar, literalmente. Pega um caderno para chamar do nome da sua empresa e fala assim, olha, eu sou essa pessoa e essa empresa representa essa pessoa. Essa pessoa gosta das cores tais, dos objetos tais. Eu não sou a pessoa que faz personagem. Então, você já está mostrando que você tem uma aptidão para um outro tipo de estilo diferente do meu. Você também gosta de personagem. Ok. Jess, também gosto de volumes como você. Ok. Então, você vai traçar ali os seus traços totalmente diferentes do meu. Indiferente de você tentar copiar ou não, a longo prazo você não vai conseguir fazer literalmente milimetricamente igual. Então, aos pouquinhos, você vai ver que às vezes você faz o volume, mas você quer colocar uns traçados pretos para dar uma intensidade, uma profundidade ainda maior nos seus projetos. Você quer fazer sombra em todos eles. Você quer colocar uns raios, uns brilhinhos, um glitter, um negócio de luz
Então, tudo começa a partir do seu autoconhecimento para você identificar o que é que você gosta. E o segundo passo é teste, treine, faça o máximo de técnicas que você puder. É dessa forma que você vai identificar o que você mais gosta do resultado, o que faz mais sentido para você, o que você tem mais prazer em apresentar para sua audiência, para os seus clientes. E dessa maneira você vai identificando o que realmente faz sentido para você. Como eu falei, por exemplo, da questão do contorno, eu comecei fazendo assim. Era uma técnica que eu via em outras pessoas também trabalhando e eu achava lindo, mas que quando eu fazia, não fazia muito sentido para mim. Então, o que eu fiz? Tive que encontrar qual técnica trabalharia melhor para criar o meu estilo. Hoje, eu sou apaixonada quando eu vejo pessoas fazendo dessa forma. Eu tenho alunas que têm uma personalidade muito própria, onde, por exemplo, elas não trabalham com fundo glaciado. Elas deixam a cor do próprio biscoito aparente. Isso já garante ali um estilo pessoal dela. Quando eu bato o olho naquele tipo de produto, eu já associo. É de fulana. Vejo um outro estilo, é de Beltrana. Então, normalmente, ele parte a partir de uma técnica. E isso daí é o que vai tornar confortável para a gente ir identificando qual é realmente o nosso estilo. Uma coisa super importante é que vocês precisam começar a se permitir errar. Se você não se permite errar, a longo prazo você vai criando travas, porque você não sabe o que realmente é que funciona para você, o que realmente faz sentido para você, e você passa a ser aquela pessoa que só está na versão copia e cola, praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V com as suas mãozitas de forma artesanal. Você não passa a sua emoção, você não passa a sua essência. Então, está tudo bem você errar no meio do processo, porque conforme você for errando, você vai tendo aquela visão de se eu tivesse feito aqui de tal forma, eu gostaria mais do resultado. Então, é a partir daí que você vai gerando uma identificação visual com o que você quer apresentar para sua audiência. Jess, então estilo é sobre escolher uma técnica para chamar de minha. E não, pelo amor de Deus, vai muito além disso. Eu mesma, por exemplo, não trabalho apenas com uma técnica. E mesmo assim, quando vocês veem um biscoito meu, vocês identificam. Seja com volume, seja com realismo, seja com aquarela, aquarela com volume, aquarela sem volume. Quando eu faço trabalhos até com detalhes em caneta, ele diz muito mais do que a técnica, mas é a partir dela ali que você vai identificando o que é mais confortável para você e na repetição vai entrando na mente do seu cliente aquela questão visual, né, do nosso estilo e vai gerando ali um atrativo muito único e exclusivo seu. E quando eu falo para vocês que eu vou de biscoito de volume a biscoito realistas, eu também estou falando sobre se permitir mudar. Porque não é porque eu comecei lá atrás idealizando, né, os volumes que ele pode ser o meu estilo para sempre. Pode ser que em algum momento eu queira abusar mais do realismo, eu queira investir mais em aquarela, mas sabendo que eu tenho essa possibilidade de evolução, de mudança, de migrar, de realmente não estar dentro de uma prisão. É literalmente sobre entender o seu momento e o seu conhecimento, porque tudo isso vai te moldando no decorrer da sua carreira. E não achem que porque vocês estão evoluindo, que vocês não podem mudar. Porque a minha audiência já sabe do meu processo assim, e aí se eu mudar, ninguém mais vai querer. Não, a gente vai fazendo tudo isso de forma natural e automaticamente as pessoas vão vendo que você está num amadurecimento profissional, visual, de autoconhecimento e que às vezes aquilo ali já não faz mais tanto sentido para você e aí você tem o poder de se permitir mudar a rota, mudar o jogo, mudar o seu estilo. E aí voltando àquela frase do nada se cria, mas tudo se copia, lembre-se de dar créditos.
Quando nós estamos estudando, quando nós estamos aprendendo algo novo, é super comum a gente copiar, porque a gente não tem noções técnicas, principalmente de questão de volume visual, de visões ali, né, do processo de glaçagem. E quando a gente vê em um biscoito, às vezes a gente se sente mais seguro de aplicar no nosso biscoito. Só que esse tipo de produto que você faz copiando de outra pessoa, você não posta, ou se postar, tipo, você tá no começo, é algo que você está aprendendo, então sim, você só tem aquilo ali para postar, dê os créditos ao dono do produto, dê os créditos a quem produziu aquilo ali que você está se inspirando, que você está usando de estudo. Porque se você não faz isso, é dado como plágio. E aí é quando você faz isso que acaba tendo aqueles desconfortos nas redes sociais, que às vezes a pessoa que está sendo usada, a imagem, vai para os stories e gera um burburinho que não há necessidade, que não é necessário. Então, não tenham vergonha de dar os créditos. Todo mundo começou copiando alguém um dia. Eu também fui essa pessoa. A gente precisa entender que todo mundo começa assim. Todo mundo aprende com alguém. Todo mundo visualiza os seus primeiros passos ali em alguém. Até para um bebezinho dar os seus primeiros passos é vendo outra pessoa caminhando. Para falar as primeiras palavras é vendo outras pessoas falando. Então é literalmente se permitir a fazer isso, mas entendendo que dê os créditos para você não ser dado como um plagiador, um copiador, uma impressora sem criatividade e sem estilo. Fez sentido tudo isso que eu falei para vocês aqui até agora? Então, galera, o que eu posso dizer para você é que o seu estilo, ele está aí. Porque o seu estilo parte desde o momento do seu olhar. A partir do momento em que você olha para algo, você tem um olhar extremamente único. Às vezes, quando eu e você estamos à frente de um quadro, a gente vai ter reproduções ali totalmente diferentes entre um e o outro. Às vezes você vai enxergar de uma forma, eu de outra, e a partir daí diz muito mais sobre o nosso autoconhecimento, sobre a nossa visão de mundo, sobre a nossa individualidade. E é isso que a gente precisa trazer para o nosso negócio, para os nossos biscoitos decorados. Então, sim, o seu estilo, ele nasce de um olhar, ele nasce da movimentação da sua mão. Tem gente que tem mão mais leve, tem gente que tem mão mais bruta, tem gente que é mais divertida, tem gente que é mais séria, tem gente que é mais fina, glamurosa, tem gente que é mais brincalhona, doidona. Então, tudo isso vai dizer muito sobre o seu reflexo ali no seu trabalho. Os seus biscoitos vão sentir essa sua energia e os seus clientes vão se reconectar ali com você, vão se conectar com você através dessa conexão de ideias parecidas, de visão de mundos parecidas. Uma pessoa que gosta de algo extremamente minimalista, com cores bem quentes, bem clarinhas, não vai olhar para o meu biscoito, para o meu trabalho e falar, é essa pessoa que eu quero no meu evento. Agora ela entra num perfil que está todo minimalista, com coisinhas bem delicadas, um fundo bem clarinho, e é ali que ela vai se conectar. O mesmo de uma gótica trevosa. É muito difícil uma gótica trevosa querer uns biscoitos cheios de glitter, de arco-íris, de brilhinhos, dessas coisas, né? Então é a gente entender que existe público, existe audiência para se conectar com todos os tipos de seres humanos e que cada um de nós somos extremamente únicos. E é isso que torna tão especial cada negócio da gente. É por isso que a gente consegue crescer cada vez mais esse nosso mercado, mantendo quantidade de clientes para todo mundo. Porque a gente não dá conta de atender todo mundo e cada pessoa tem o seu estilo próprio, os seus gostos. Então as pessoas que se conectam comigo, elas têm afeições a personagens, a volumes, a pintura assim a gente vai se cercando de pessoas que meio que conversam a mesma língua que a gente. Espero que eu tenha conseguido deixar a sua visão de estilo mais clareada. Agora chegou o seu momento de deixar um comentário aqui me dizendo qual é o seu estilo, se você já sabe qual é ele, se você ainda está em busca, se você está nessa fase de processo de treinar, de se inspirar nas outras pessoas. Não esquece de tascar o dedinho no like aqui e até o próximo vídeo. Um big beijo!